E aí, pessoal, beleza? Sala de estudo de hoje, vamos falar de imunologia, beleza? E o tema da aula é resposta humoral, só que agora vai ser da imunidade adaptativa, beleza? Então a gente vai falar de anticorpos, certo? Então, já sabe, sem enrolar, separa o material, se ajeita na cadeira, faz aquele lanchinho super saudável e vem comigo! Pessoal, é isso aí, nossa telinha de apresentação, vamos lá. Aí, ó, só um slide, beleza? Com todas as informações aí, aliás, todas não, né? Mas as principais informações para você poder entender o que são esses anticorpos, tá? Então tá aqui, ó, já tem um desenho de como é a estrutura, tá? A morfologia dele, do anticorpo. Então ele pode apresentar-se como essa forma de Y, tá? Ou também pode aparecer em forma de T, certo? Mas isso não é muito importante, é só para você saber que pode acontecer dessa forma, mas o que é mais importante aqui, nesse desenho, é você saber que essa região aqui de cima, essa região aqui, ó, ela é a cadeia leve, tá bom? Então, ó, tá aqui, ó, cadeia leve. O que quer dizer isso? Que essa região aqui é uma região variável. Essa região aqui de cima é ela que vai entrar em contato com o antígeno, beleza? Anota aí. Então, a parte de cima, tá? Do anticorpo, que é uma proteína, isso aqui tudo é uma proteína, tá bom? Então, essa parte de cima, que é uma cadeia leve, é chamada de região variável. É ela que vai entrar em contato com o antígeno, tá? Por que ela é chamada de região variável? Porque essa estrutura da ponta aqui, ó, que está circulada, ela vai literalmente variando a cada contato com diferentes antígenos. Então, é uma variabilidade muito enorme, muito mesmo, tá? Para cada antígeno existe uma diferença estrutural entre os aminoácidos aí nessa região aqui. O que você tem que lembrar é que a região de cima, a cadeia leve, é a que entra em contato com o antígeno e ela é variável. Beleza? Aqui em cima? Então, vamos para a parte de baixo. Ó. Essa região aqui, então agora ela vai receber o nome de região constante. Tá? Existe uma pequena mudança entre eles, tá? Mas é considerada constante. Beleza? E o que é que essa área faz? Ela é a área de ligação, tá? Que vai interagir com as células, tá bom? Vai interagir com as células aqui, tá? Então, se essa interação aqui vai ativar um macrófago, então todos os anticorpos vão ter quase 95% a mesma estrutura que todos os outros anticorpos, para que todos esses ativem o mesmo grupo de células, ou seja, macrófago, tá bom? Então, o que você tem que entender nessa parte aqui constante? A região constante, ela é a ligação com a célula, tá? Por quê? Porque o anticorpo, essa proteína aqui, ela até tem uma função sozinha, mas principalmente ela vai entrar em contato com as células efetoras, aquelas que realmente vão desempenhar a função de eliminar o antígeno, tá bom? O patógeno que está afetando o organismo, tá bom? Então, essa região aqui é a região crucial para que as células possam realmente fazer alguma coisa. É ele que vai avisar lá a célula para fazer alguma coisa, tá bom? Então, a região constante, ela não muda muito, tá? E ela é a que liga com a célula, beleza? Então, isso é a estrutura do anticorpo. É assim que ele se apresenta, tá?
E aí, o anticorpo ele tem 3 funções principais, tá? Eu vou mostrar mais uma aqui embaixo, mas ele tem 3 principais, que é opsonização, que a gente já falou no vídeo anterior, então eu vou deixar lá no final dessa aula aqui, tá? A aula em que eu falo sobre opsonização também, beleza? Então, opsonização, mas só para recapitular aqui, ó, a opsonização vai ser o quê? Vai ser aquela liberação de substâncias para englobar, tá? Facilitar esse englobamento da célula para que ela possa ser fagocitada, tá bom? Então, a opsonização é isso, é facilitar a fagocitose, tá bom? E aí a gente vai ter a neutralização, e aqui é um ponto importantíssimo, por quê? Porque a neutralização é a única função do anticorpo que ele vai fazer sem a presença de células, certo? Então, a neutralização é a função do anticorpo que ele vai efetuar sem a presença de células. E como ele vai fazer isso? Então, ele vai ou neutralizar as toxinas ou algum patógeno, por exemplo, um vírus, tá bom? Então, ele vai neutralizar, certo? Ele não vai eliminar, tudo bem? Isso é importante ficar claro, que a neutralização não é a eliminação do antígeno, não é, beleza? Então, ó, esse desenho aqui é um vírus, certo? Então, esse outro desenho aqui está sendo representado o anticorpo. Então, o anticorpo vai lá, se liga no vírus e faz com que ele bloqueie a sua ação, tá bom? Então, vai simplesmente neutralizar a ação do vírus, certo? Mas o vírus vai ser eliminado? Vai morrer? Vai embora do organismo? Não, certo? Ele só está neutralizado. E a mesma coisa vai acontecer com outras toxinas, que são essas bolinhas laranja aqui, ó. O anticorpo chega lá, se liga nas toxinas e param o efeito dela, tá bom? Bloqueia o efeito, neutraliza o efeito, certo? Por exemplo, essas toxinas aqui, elas teriam que, para afetar as suas células, essas toxinas teriam que entrar em contato com os seus receptores, os receptores na célula, tá bom? Para fazer o efeito realmente. Sendo que, se houver a ação do anticorpo antes dessa toxina encontrar o seu receptor, ele não vai fazer a função, tá? Então, essa função de neutralização é justamente isso. Impedir que as toxinas ou o vírus chegue até a sua célula para realizar a função deles. Então, o anticorpo vai lá, se liga antes e neutraliza, não elimina, beleza? Neutraliza. Essa é uma função do anticorpo que ele faz sem a presença de célula, beleza? E aí, continuando aqui, ó, a aglutinação. Beleza? Um anticorpo aí da categoria aqui, a gente já vai falar das imunoglobulinas, mas um anticorpo que faz muito isso é a IgM, tá bom? A IgM é uma das melhores para fazer a aglutinação, tá? Quando eu for falar dela, eu volto aqui na aglutinação para explicar, tá? Mas, já para adiantar, a aglutinação vai ser, por conta dessa IgM ter muitos bracinhos, tá? Muitos membros assim, para fazer a ligação com o antígeno, então ela consegue fazer essa ligação e atrair todas para o mesmo lugar, o que facilitaria a fagocitose, certo? Então, é isso, mas eu vou recapitular lá na frente de novo, tá bom? Então, ó, continuando aqui, a gente vai ter o quê? As imunoglobulinas. Quem são as imunoglobulinas? São os anticorpos, tá? São os anticorpos. Isso daqui é uma imunoglobulina, tá bom? E aí, vamos falar de uma por uma delas. Essas letrinhas aqui são letras gregas, tá? Então, não se apegue ao nome da letra grega. Você só tem que saber que a IgE faz uma coisa, a IgD faz outra coisa, a IgE e assim
por diante, tá bom? Então, começando aqui na IgG. E aí, ó, eu já vou aproveitar esse esquema aqui, tá? Que esse esquema é um esquema bem legal e fundamental aqui para você poder entender as funções, e eu vou acrescentar aqui a ativação do sistema complemento, tá bom? Então, olha lá, anota aí agora, hein, ó, IgG. IgG é importante. Por quê? Porque a IgG é o anticorpo que você vai ter no plasma, ou seja, no seu sangue, e também nos tecidos. Não tem IgG na mucosa, beleza? Nas mucosas, você não vai encontrar IgG, beleza? Então, qual é a imunoglobulina em maior quantidade no organismo? IgG. Por quê? Porque ela tem um gasto energético para ser produzido bem baixo, tá bom? Essa daqui, essa IgG, é facinho criar ela, tá? E quem cria todo mundo? Esse carinha aqui, ó, já vamos falar dele já. É o plasmócito, tá bom? Plasmócito é a célula efetora produtora de anticorpos. É ela que faz tudo isso daqui, tá bom? Então, como que ela vai produzir isso aí? Ela produz lá um montão de IgG, porque para ela não vai gastar muita energia. Então, ela vai lá e produz um monte deles, tá? Então, essa é que você tem a maior quantidade no seu corpo. O que que ela vai fazer principalmente? Aqui, ó, ela consegue fazer a neutralização, tá, dos patógenos e das toxinas. A IgG também consegue fazer opsonização, tá, e ativar para fazer a fagocitose, a célula. A IgG também consegue fazer a ativação do sistema complemento, que a gente já falou do sistema complemento. Aqui nessa hora, uma observação, então. Se você não assistiu a videoaula aí do sistema complemento, volta lá, assiste e depois vem de volta para esse, tá? O que mais que ela faz? Ativa aqui, ó, as células citotóxicas, que são as células NK, natural killer, tá bom? Assassinas naturais. Só que a gente não vai falar muito delas, então é só para você saber que a IgG, ela faz praticamente todas as funções dos anticorpos, tá bom? Então, ela é a que maior tem no sangue, ela é a mais fácil de ser produzida, por quê? Porque não gasta muita energia, tá bom? Ela é importantíssima, anota aí, ó, faz um asterístico agora. Importantíssimo a IgG. A IgG é importantíssima porque ela tem uma imunidade neonatal. Então, a mãe passa esse anticorpo IgG pela placenta para o bebê, certo? Então, qual é a imunoglobulina que consegue passar na placenta e imunizar o bebê? IgG, certo? O que mais que ela vai fazer que é importante? É a opsonização. Aqui, ó, função importantíssima dos anticorpos. É a IgG, somente ela que faz isso, tá vendo? Então, essas coisas que são importantes. Outro asterístico aí, ó, que é importante também. O da IgG é que ela, se você fizer um exame de sangue e você verificar uma concentração muito grande de IgG, isso significa que você tem uma doença na fase crônica. Por quê? Porque quem vai ser produzido na fase aguda não é a IgG, tá bom? Então, importante isso, hein? Anticorpo que é identificado na fase crônica da doença, IgG, beleza? Imunoglobulina G, certo? Então é isso aí, encerramos a IgG. Vamos para a IgD. Essa IgD aqui, ela na verdade é um receptor, tá? Ela é um receptor de membrana. Então tem uma célula lá, tá bom? Tem uma célula e ela tá aqui, ó, é um receptor de membrana. E isso é uma IgD, certo? Então, ela, de todas as imunoglobulinas, ela é a única que não é secretiva, tá bom? Ó, todos os anticorpos, eles são secretados na corrente sanguínea. Mas no caso da IgD, não. Por quê? Porque ela é uma proteína de membrana.
ela só faz a função de ativação, tá? De receber, é um receptor aqui, tudo bem? Então, a IgD, ela só é só isso. É só você lembrar que a IgD é um receptor, ela não é secretiva, ela não tem outra função, só essa, certo? Então, perguntinha aí, ó, qual é a imunoglobulina que se apresenta como receptor de membrana? IgD. Só isso que ela faz, beleza? Então, acabamos a IgD. Seguindo, a gente vai para a IgE. A IgE aparece bastante aqui também, ó. Então, plasmócito secretou, porque ele produziu anticorpos de IgE, certo? E aí ele pode também neutralizar o patógeno ou as toxinas, certo? E ele também faz uma função aqui que é a principal dele, que é acionar as células citotóxicas. Está aqui, ó, só ele faz isso, ó. Acionar as células citotóxicas. Quais são essas células aí? São as células granulócitas, os eosinófilos, os basófilos. Por quê? Basófilo e o mastócito por conta das hipersensibilidade, tá bom? Então, alergia, tá? E inflamação, eles fazem parte desse momento aí, desse processo de inflamação e alergia. Então, ativa através do IgE, ativa os basófilos e os mastócitos. Além disso, tem ação que parasitária também, ó, antiparasita. Quem faz isso? Eosinófilo. Também é outra célula granulócita. Por que ela é granulócita? Porque ela tem grânulos lá dentro dela, certo? Então, a IgE também ativa os eosinófilos. Para quê? Para infecção de parasita, para matar os parasitas, tá bom? Então, lembrar, ó, IgE, ela tem uma função de ativação, tá bom? Ativação de quem? Mastócito e basófilo, para quê? Para inflamação e alergia, tudo bem? De histamina, para liberação de histamina, e o eosinófilo para ação de defesa contra parasita, tá bom? Vai liberar os grânulos, enzimas digestivas para detonar o parasita, beleza? Lembra disso aí. Essa é a IgE. Tudo bem? Essa daqui é a principal característica dela, apesar de ela também conseguir fazer a neutralização. Foi? Então, continuando, a gente vai agora para a IgA. Vamos deixar a IgM por último, porque ela é mais complexa. Então, vamos para a IgA. A IgA, ela vai estar nas mucosas. Lembra que eu falei que a IgG, é muito IgG, IgD, né, gente? É muito imunoglobulina. Meu Deus do céu. Então, vamos voltar lá, ó. A IgG, ela vai estar nos tecidos e no plasma, tá bom? No sangue. Não na mucosa. Lembra? Falei lá no comecinho. Então, a IgA é ela que vai estar na mucosa. Então, ela tem uma ação, ela tem um princípio aí de ser secretiva, tá? Um fator de ser secretiva. Então, ela está lá toda hora nas mucosas, principalmente vias aéreas e trato gastrointestinal. Por quê? Porque toda hora, principalmente nessas duas vias, você tem contato com patógenos. Então, essa imunoglobulina está lá para já atuar e defender o seu organismo numa possível invasão aí de patógeno. Tudo bem? Então, a imunoglobulina A, ela está presente nas mucosas, beleza? E asterístico para a imunoglobulina A. Vai lá, ó, anota. Anota o asterístico para a imunoglobulina A. Ela é encontrada no leite materno, beleza? Então, a IgG eu consigo passar ela transplacentária. E a IgA eu passo ela através do leite materno. Beleza? Asterístico para IgA aí. Certo? Para encerrar as imunoglobulinas, vamos falar da imunoglobulina M. Essa daqui, diferente da IgG, ela é
muito difícil de ser produzida. Por quê? Porque gasta muita energia para ser produzida ela. E o corpo, ele não gosta de gastar muita energia, tá? O seu organismo, ele não gosta de gastar muita energia, certo? Então, essa IgM só vai ser produzida em casos necessários mesmo, tá bom? E quais são as funções que ela pode fazer? Ela pode neutralizar as toxinas, pode também fazer aqui, ó, a funçãozinha de ativar o sistema complemento para fazer as suas funções, tá? Lembrando do sistema complemento, volta lá e assiste o vídeo, hein? O que ela pode fazer também? Aglutinação. Por quê? Porque a IgM, ela tem muitos bracinhos aqui, ó. Ela tem muitos, tá bom? E daí, o que vai acontecer? Ela consegue aglutinar, aglomerar os patógenos, tá bom? Para quê? Para que seja fácil a fagocitose de todo mundo desses patógenos juntos, de uma vez só, tá bom? Isso é a aglutinação, tá? E quem faz isso de uma forma muito boa, muito eficiente, é a IgM, certo? E o que mais que essa IgM aí é importante? Então, asterístico, anotem, anota, asterístico, importantíssimo, asterístico para IgM. IgM, ela vai fazer o quê? Ela vai ser a primeira a ser produzida durante a resposta imune, tá bom? Então, anota isso daí. Ó, ela é diferente da IgG, certo? A IgG é aquela que a gente tem em maior quantidade, mas qual é a imunoglobulina que é produzida primeiro durante a resposta imune? IgM, beleza? Então, com esse conceito, o que a gente já pode definir aí, ó? Outro asterístico aí, outra importante coisa aí, ó. Que na fase aguda da doença, quem que vai estar lá presente no plasma, no sangue? A IgM, certo? Sendo que ela é a primeira a ser produzida, então ela é que vai aparecer na fase aguda da doença se você fizer o exame de sangue, certo? Então, ó, 2 asterísticos aí para a IgM. É a primeira a ser produzida e ela é característica da fase aguda da doença durante a resposta imune, beleza? Então, o que mais que ela faz? Ela vai ser a imunoglobulina mais eficaz, a mais poderosa, tá bom? Então, por isso que não precisa produzir muito dela, tá? Porque ela produzir um pouquinho, ela já vai lá e dá conta do recado, certo? Mas não pode esquecer. Por que não produz muito da IgM? Porque ela gasta muita energia, tá bom? Ela gasta muita energia. Certo, pessoal? Então, ó, vamos lá, recapitulando aqui rapidinho, usando esse esqueminha aqui no meio, ó. Então, eu tenho lá uma célula, esse Bzinho aqui, quem é? É um linfócito B, tá? É um linfócito B, só que antes dele ser ativado. Patógeno chegou, ativou, ele se transforma em plasmócito, porque é o plasmócito que vai produzir os anticorpos. Produzir os anticorpos, o que vai fazer? Neutralizar através de IgG, IgM e IgE. O que eu posso fazer também? Direto uma opsonização. Quem faz muito bem isso? IgG. Eu posso também ativar o meu sistema complemento, que está lá na outra resposta imune, lá na inata, beleza? Então, eu vou ativar o meu sistema complemento. Quem faz isso? IgG, IgM, de forma muito eficaz, tá bom? O que eu posso fazer também? Ativar as minhas células citotóxicas, IgG e IgE, por conta de quê? Inflamação, alergia e infecção parasitária, certo? Asterísticos da IgG. Passa através da placenta, é em maior quantidade no nosso corpo e ela é a mais fácil de ser produzida porque não gasta energia. E também se apresenta na fase crônica, beleza? IgD, característica principal, receptor de membrana. IgE, característica principal, ação
antiparasitária e anti-inflamatória e antialérgica, certo? IgM, ação de aglutinação, principalmente, porque ela é muito boa para fazer isso. Aqui, ativação do sistema complemento e neutralização, tá? Que mais? Aparece na fase aguda e é a primeira imunoglobulina a ser produzida, beleza? IgA, para finalizar agora, vai estar presente nas mucosas e é encontrada no leite materno. Beleza, pessoal? Então, o vídeo ficou longo um pouquinho, mas esse é o resumão aqui de anticorpos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um joinha, compartilha e divulga, que ajuda pra caramba aí o meu trabalho aqui tentando levar o conhecimento pra frente aí, pra gente poder estudar pra caramba, certo? Então é isso, bons estudos e até a próxima!